para falar sobre princípios fundamentais da auditoria do setor público, eu convido a gerente de planejamento da Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Denise Gomel. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Denise Gomel, eu sou servidora do Tribunal de Contas do Estado do Paraná há mais de 25 anos. E vim conversar com vocês justamente sobre a NBASP 100. Eu estou vendo que tem bastante gente saindo, provavelmente alguns para tomar cafezinho, porque realmente, depois do almoço, fica difícil, é puxado. Então, por isso, eu vou conversar com vocês daqui de baixo, porque a gente fica um pouquinho mais perto. E, ao contrário das outras palestras, eu gostaria que vocês participassem, porque, na verdade, a ideia realmente é que a gente consiga fazer uma conversa. Tá? O Rodrigo, assim, brilhantemente, acabou de falar sobre como a gente faz responsabilização. E o que é a responsabilização disso? Qual é o recado da responsabilização? É o seguinte, fez alguma coisa errado, tem consequência. Isso muda a realidade? Isso muda o nosso entorno? Muda. Mas não é a única forma de mudar. E aí a gente volta um pouco no que foi o final da fala do Nelson. E a NBASP 100, que a gente vai conversar agora juntos, justamente é uma norma que fala de todas as formas de fiscalização. A gente tem muitos meios de mudar a realidade. Então, a gente vem agora dessa parte de responsabilização, vamos dar um break e voltar para um nível um pouquinho mais abstrato, tentando lidar, então, com todas as formas de fiscalização. E como vocês sabem, todas as normas, elas são interligadas. Então, eu vou falar do nível 2 da NBASP, mas vou ler para vocês um trecho do nível 1. Não é poesia, né? Eu também não sou poeta, não é poesia, mas para os meus ouvidos, isto é quase poesia. Olha só. Eu estou falando do princípio 5 da NBASP, se não me engano, da NBASP 12. Ele diz, no enunciado 35, os tribunais de contas devem, no desenvolvimento de seu programa de trabalho, responder, conforme o caso, as principais questões que afetam a sociedade. A gente não está dizendo isso aqui o dia inteiro a troco de nada. Está escrito aqui. E qual que é a nossa realidade? Eu nunca vim para Goiânia. Só que, semana passada, em vez de entrar no TripAdvisor, eu entrei no G1. Para ver como que era a realidade em Goiás, em Goiânia. E a gente vê coisas que não acontecem só aqui. Acontecem lá no Paraná, acontecem no Rio de Janeiro, acontecem em todo lugar. O próprio conselheiro Rinaldo falou isso, que hoje de manhã ouviu sobre a questão dos hospitais. Então, eu tenho hospital interditado, eu tenho casos de dengue, eu tenho crise e assistência para crianças e adolescentes. Eu tenho professores sem receber salário. Eu sei que em Goiás, aí eu fui olhar, estava muito atrasado os salários, desde a outra administração. 36,9% saem da escola sem saber o básico. Asfalto deixa interditado, problema com asfalto, deixa interditada uma estrada, chuvas alagando. Esses problemas estão em volta da gente o tempo inteiro. E a gente consegue atuar em tudo? Consegue? Você me ajuda? Deixa eu voltar aqui. Ai, tá? Tem que ser bem devagarinho. Não está dando certo aqui. Agora ele precisa me ajudar.
porque eu quero mostrar para vocês um vídeo para ver se vocês se identificam. Se isso não parece um auditor independente, tentando lidar com todas as denúncias, com as representações da lei, com os processos, com todos os problemas do Estado de Goiás. É assim que a gente se sente, né? Um auditor quase que abandonado. Bom, auditor de qualquer tribunal se sente assim. Mas todos os tribunais têm buscado melhorar a eficiência. Claro, esse instrumento, essa metodologia, não vai dar certo, e a gente já sabe. Então, como é que a gente faz para melhorar? Como é que a gente consegue para ter uma atuação que de verdade seja eficaz? E é isso que a gente está procurando, não é? Escala e desempenho. A gente tem que fiscalizar mais e melhor, tendo foco. Uma das formas que a gente tem para melhorar a fiscalização é adotar um método. E a NBASP 100 é justamente uma possibilidade que a gente tem de aprimorar o nosso trabalho. É importante a gente perceber isso, o Nelson já explicou, que a NBASP 100 está num nível ainda mais abstrato, de forma que ela se aplica a qualquer tipo de trabalho de fiscalização, e eu não vou nem usar auditoria, eu já vou aproveitar o que ele falou e vou usar fiscalização. O todo da norma ele está dividido em 51 enunciados. A gente vai passar por esses 51 enunciados buscando fazer o quê? Refletir sobre a forma como a gente atua no nosso dia a dia. Porque o que eu vou mostrar para vocês aqui é teoria. E o que a gente está acostumado é fazer na prática. Vamos tentar juntar uma coisa com a outra? Porque, na prática, eu não sei aqui em Goiás, mas eu vejo no meu estado e em outros que todo mundo sabe que existe a norma, todo mundo sabe que precisa usar a norma. Muitas vezes a gente diz nos nossos relatórios que usa a norma, mas às vezes a gente nem sabe o que está escrito lá. E eu queria perguntar aqui para vocês, eu vou fazer várias perguntas, tá? Quem já leu esse livrinho azul da NBASP nível 2? Está melhorando. Essa é a 4ª vez que eu faço essa pergunta em diferentes tribunais. Mas, mesmo assim, gente, deu 10%. E todo mundo aqui trabalha com auditoria, certo? Então, a gente tem bastante ainda para melhorar. Tudo que a gente vai conversar hoje é a tentativa de fazer o quê? Fazer com que esta teoria que está aqui entre na nossa prática, para melhorar a nossa prática. A norma, a NBASP 100, ela está dividida nesses 5 grandes tópicos, tá? E a gente vai passar por cada um deles. Primeiramente, ela vai dizer para que serve essa norma e como que ela se estrutura, né? Então, essas normas todas, a ideia é trazer para o trabalho do auditor credibilidade, qualidade e profissionalismo. É evidente que quando um auditor segue a norma e o trabalho dele, por alguma razão, é questionado, e ele tem o subsídio da norma dando respaldo, ele tem muito mais credibilidade esse trabalho. E o objetivo da norma em si é tornar as auditorias independentes e eficazes. O Nelson já explicou para vocês, já mostrou ali, os 4 níveis dessa norma. Mas eu tomei o slide dele só para ficar mais claro para vocês, porque existe uma
correspondência entre as ISAIs e a INBASP. Às vezes isso dá uma confusão, né? Então, a gente está falando agora do nível 2 da INBASP, que corresponde ao nível 3 das ISAIs. Tá? Então, que são os princípios fundamentais da auditoria. Então, lógico, na introdução, ele explica que existe toda essa estrutura que é interrelacionada. Realmente, esse passador não está me ajudando. Na sequência, a norma vai falar de propósito e aplicabilidade. O que é isso? Como é que eu adoto a norma? A gente já ouviu falar aqui também que é necessário, o próprio Hinaldo falou, né, de uma fala do Malaco Echeverria, dizendo: vocês, no Brasil, precisam ter normas. Os tribunais precisam ter normas, porque elas é que vão ser o guia, vão dar o norte de como a gente vai atuar. E eu tenho, basicamente, 3 formas de adotar norma. Pode ser norma própria, tendo os princípios fundamentais como base. Lá no Tribunal de Contas do Paraná, a gente tem normas próprias. Pode ser adotando normas nacionais que sejam consistentes com esses princípios. Então, que normas nacionais seriam essas? A INBASP, por exemplo. Ou a adoção direta das diretrizes gerais de auditoria, como normas. Uma coisa muito importante é que as EFS devem declarar qual é a norma que elas estão utilizando. E elas podem declarar isso tanto nos relatórios, quanto de outras formas. Pode ser que uma EFS tenha formas de comunicar a todos os seus usuários que, para todos os seus trabalhos de fiscalização, as normas adotadas são determinadas. Então, essa é a importância de que a declaração seja acessível para todos os usuários. Se a norma adotada é uma norma nacional ou ela está baseada, é uma norma própria, mas baseada nas normas internacionais, a gente deve declarar a utilização dessas normas dessa forma aí, dizendo que elas estão em conformidade, ou que elas são baseadas nos princípios fundamentais da auditoria. Caso a gente adote exatamente as diretrizes, o relatório vai sair assim: conduzimos nossas auditorias em conformidade com as normas internacionais. Em alguns casos, a gente pode dizer exatamente qual é a norma específica que foi adotada. Vocês vão ver que, quando a gente faz trabalhos de auditoria financeira, eles são muito mais regrados. E aí, para fazer uma auditoria financeira, eu não sei se aqui em Goiás se faz auditoria financeira. Não? Alguém me responda? Não? Nem TCM, nem TCE. TCE, não. Tem alguém do TCM? Também não. E vocês fazem algum tipo de auditoria financeira? Porque, normalmente, a auditoria financeira que os tribunais fazem é para os bancos, né? Para os programas cofinanciados. Mas existem outros tribunais fazendo auditorias financeiras independente disso. Mas, de qualquer forma, por mais que vocês não tenham a prática de fazer auditoria financeira, vocês vão ver, inclusive, ao longo da explicação de como é ISAI 100, vocês vão ver o quanto ela é regrada e, portanto, na auditoria financeira, para declarar que a auditoria foi conduzida em conformidade com as normas internacionais das entidades fiscalizadoras, é necessário cumprir com todas as normas. Então, há uma grande dificuldade dos tribunais para adotar as normas dessa forma. Agora, a gente falando sobre o contexto, é importante, quando a norma fala do mandato, que ela coloca
que a auditoria, ou seja, os trabalhos de fiscalização, eles são uma parte das responsabilidades dos órgãos de controle, né? E essa atividade de fiscalização vai estar regida pela Constituição de cada país. Por que a norma fala disso? Porque vocês imaginem, é uma norma que é adotada por uma série de países que têm realidades completamente diferentes. Nós, aqui no Brasil, entendemos a nossa realidade de tribunais, ou seja, a julgamento, a responsabilização. Existem outros países onde não existe isso, não é um tribunal. Então, é por isso que a norma deixa muito claro que a entidade fiscalizadora, não é porque ela está adotando a norma que ela deixa de cumprir com o seu papel dentro do Estado no qual a entidade se posiciona, né? E que, para cumprir com este papel constitucional, cada tribunal vai definir o que vai fiscalizar e como vai fiscalizar e quais são as normas que ele tem condições de adotar. Ou seja, quando ele fala do mandato, ele está buscando trazer, reunir aquelas obrigações das entidades fiscalizadoras no âmbito, no contexto do seu país, ao mesmo tempo em que eles adotam as normas internacionais. Aqui eu coloquei o texto exato do que tem na NBASP 100, porque, para mim, essa eu acho que é a parte talvez mais importante da NBASP. Ele fala do objetivo da auditoria, e vocês vejam como isso está linkado com aquela parte que eu li da NBASP 12. Diz uma coisa que, para nós, é óbvia, né? Quando a gente lê, é óbvio isso, quer dizer, o ambiente da auditoria qual que é? São os governos que recebem recursos provenientes de tributação e, por receber esses recursos, eles têm que prestar contas. Eles têm que prestar contas sobre a gestão e o desempenho, ou seja, como eles usam este recurso, tanto para quem está provendo o recurso, como para os cidadãos, ou seja, para aqueles que dependem do resultado desses impostos. Por que eu acho que essa é uma parte extremamente importante? Porque talvez isso responda à pergunta que o Nelson fez no fim da apresentação dele. De fato, o que a gente precisa fazer, e o nosso objetivo na fiscalização, é ver que o recurso arrecadado está dando resultado. É isso. Se no meio do caminho a gente identifica tantas outras coisas, a gente vai tratar cada coisa de uma forma. Mas a gente nunca pode perder o objetivo. Qual é a ideia? Do que é que se fala quando a gente fala de fiscalização e de controle externo? Isso não é uma postura individual. Isso é o que está na norma. Por isso que é tão importante a gente frisar esse ponto. Aqui, eu vou falar de uma... simplificando absurdamente, e eu sei que todo mundo que está aqui sabe disso, mas ele é muito importante para quando a gente for falar dos elementos da fiscalização. Então, ele diz que a fiscalização, que a auditoria é um processo sistemático para obter e avaliar objetivamente evidências, para determinar se as informações ou as condições de um objeto estão de acordo com critérios aplicáveis. O que é isso? Eu tenho uma determinada situação, um determinado objeto, que é a realidade, tá certo? Pode ser uma daquelas realidades que a gente passou lá no começo, que estão nas notícias. Eu tenho esta realidade. E eu tenho um critério. O que é o critério? É como esta realidade deveria ser. Eu comparo realidade com critério, ou seja, comparo condição, como é,
com o critério que é como deve ser, está igual, tudo bem, está ok. Está diferente, eu tenho um achado. Eu tenho um achado de auditoria. E esse achado de auditoria, como é que eu provo? Com evidências. Então, é exatamente isso que está dizendo aí. Eu estou buscando evidências para provar que uma determinada condição está ou não está de acordo com o que deveria ser. Aqui, ainda falando dos objetivos, independente do tipo de fiscalização que eu vou fazer, do tipo de auditoria que eu vou fazer, todas elas têm como foco, como objetivo, miram em quê? Fornecer aos usuários informações independentes e objetivas sobre gestão e desempenho. E todas elas vão contribuir para a boa governança. É isso que eu tenho que ter em mente sempre quando eu estou planejando, executando ou relatando uma fiscalização. E vocês estão vendo que eu estou falando fiscalização o tempo inteiro, né? Eu já estou adotando aí a ideia do Nelson de ampliar, na verdade, esse entendimento de auditoria. E aqui eu vou fazer uma primeira pergunta para vocês. Eu acredito que, porque em outros encontros a gente tinha pessoas de diferentes tribunais. Eu acho que aqui a maioria realmente é de Goiás, né? E eu queria perguntar, tanto para a TCE quanto TCM, se vocês fazem planejamento estratégico ou tático, priorizando fiscalizações de acordo com esses objetivos que a gente acabou de ver aí. Buscando boa governança, tratando de gestão e desempenho. Vocês têm algum planejamento tático? Ou seja, tem um plano de auditoria do que vai ser feito? Alguém quer falar um pouquinho sobre isso? Bom, no TCM de Goiás, nós temos um plano anual de fiscalização colocado para o exercício, mas com a perspectiva não própria voltada à governança nessa circunstância. Hoje a gente tem permeado uma circunstância mais voltada para a temática, inclusive, do fórum, que é conformidade, nesse aspecto. Que uma outra perspectiva também operacional, que é voltada especificamente para a área de educação. Ah, entendi. É que é engraçado isso, porque quando você fala que o plano está voltado para a conformidade, e é isso que é interessante a gente ver na NBASP 100, a NBASP 100 é para independente de qual é o tipo. Então, eu estou fazendo atividade de conformidade, mas para que eu faço controle externo? Né? É para isso. E essa norma, a gente pode dizer que é a norma básica. Todo mundo tem que ter essa norma na cabeça. Né? Você é do TCM e do TCE. O TCE também tem um plano? Quem é do TCE? Está longe, mas não faz mal. Eu sou o Vitor, do TCE. Bom, aqui no nosso tribunal a gente tem um plano de fiscalização que ele é do nível tático. Então, ele tem linhas de ação, de controle, e dentro dessas linhas de ações, a gente propõe ações voltadas para diagnóstico, avaliação de governança, abarcando tanto aspectos de auditoria de conformidade, quanto auditorias operacionais, processo de contas também. E a parte operacional, no caso, a gente trabalha com matriz de risco. Então, a partir das linhas de ação desenhadas no plano de fiscalização nível tático, a gente constrói as propostas de fiscalização que passa por um ranqueamento, de acordo com os critérios de materialidade, risco, oportunidade. E aí, a partir disso, a gente seleciona
os trabalhos alinhados com o plano que seriam priorizados para serem executados. Bacana. A gente vai ver isso na norma, mais para frente, mais para o final, fala de como a gente seleciona, né, por meio de matriz de risco, como que a gente coloca em foco, em perspectiva, né, aquilo que a gente vai prioritariamente fiscalizar. Bom, e aí a gente vai justamente para quais são os tipos. Então, a norma diz, bom, eu sou uma norma genérica, mas aqui se aplica isso. Então, eu tenho diferentes tipos de auditoria. A financeira, que vai determinar se a informação financeira de uma entidade é apresentada em conformidade com a estrutura de relatório financeiro e se está livre de distorções relevantes. A auditoria financeira, ela é muito específica. E ela está baseada em relatórios financeiros. Ou seja, eu vou ter um demonstrativo financeiro, eu vou ter um balanço financeiro, e o papel do auditor é dizer se aquele balanço, se aquele demonstrativo corresponde à realidade e se ela está de acordo com a forma de se fazer um relatório ou um balanço. A auditoria operacional já está muito mais voltada a resultado. Então, ela vai avaliar economicidade, eficiência, efetividade de programas ou de instituições, enfim. Ela está muito ligado, ou seja, o que traduz o que é cada auditoria operacional, justamente são questões de auditoria, são questões-chave, e normalmente eu não vou ter responsabilização, eu vou ter recomendações. Ela está muito voltada para o aprimoramento da gestão. Normalmente, os tribunais de contas começaram a ter contato com a auditoria operacional a partir do Promoex. Então, o que a gente tem percebido nesses fóruns é que a auditoria financeira, normalmente os tribunais que fazem porque o Estado ou os municípios têm acordos de empréstimo com bancos internacionais, caso contrário, não é feito, provavelmente como é o caso aqui de Goiás. Auditorias que a gente vai ver depois de conformidade também são bem comuns, e auditorias operacionais basicamente se o tribunal faz algum tipo de auditoria ou faz de operacional. Você falou aqui que TCM só faz na área de educação. Operacional só na área de educação. E o TCA? A gente já tem ali, cadê o meu porta-voz? Vocês fazem operacional? Bastante. A gente faz bastante. Até a homenageada, foi homenageada hoje a Selva Cavalcante, que nós perdemos ela. Ela foi quem impulsionou o fortalecimento desse tipo de trabalho de auditoria operacional aqui. E de lá nós executamos bastante. E que começa no âmbito do Promoex mesmo, né? A gente vê como isso foi importante para os tribunais. E, finalmente, a gente tem as de conformidade. Então, a de conformidade, ela vai determinar se o objeto está ou não conforme normas que são identificadas como critério. Então, é aquele cara crachá, né? A norma diz que é para ser assim, você verifica se a realidade é ou não é, está ou não está de acordo com a norma. Vamos dizer assim, que se a gente tivesse, em termos de complexidade, talvez a de conformidade seja menos complexa, e por isso é mais fácil de começar por ela, né? Só que, na verdade, se a gente parar para pensar, o que todos nós fazemos mesmo são auditorias combinadas em alguma medida, porque mesmo nas operacionais, a gente acaba fazendo um pouco de conformidade, né? E
vocês que dizem que fazem de conformidade aqui no TCM, eu duvido que vocês não olhem resultado, em alguma medida, porque ninguém aguenta mais. Ninguém resiste a isto, né? Então, na verdade, o que a gente faz são auditorias combinadas em alguma medida. Só que, claro, que algumas vão ter um viés mais operacional, mais voltado para resultado, e algumas terão um viés mais de conformidade. E acaba que nessas é que a gente vai, por exemplo, ter responsabilizações, né? Agora a gente vai para os elementos de auditoria. Aqui a gente está falando de conceitos. Quando o Nelson falou lá sobre as traduções, é uma coisa impressionante, porque a gente está fazendo esses eventos e é muito importante que a gente consiga entender do que a gente está falando entre nós. Cada um usa... Quem foi que falou hoje de manhã que tinha café e bolacha? Café e bolacha. E daí eu disse, mas bolacha, o que é bolacha? Né? Tem gente que não sabe o que é bolacha. Então, se a gente está trabalhando com auditoria, cada vez mais tentando uniformizar, padronizar nossa atuação, para melhorar realmente, a gente precisa entender quais são os conceitos de fiscalização, a gente precisa falar a mesma língua, né? Então, e esta norma traz justamente a base conceitual para a gente conseguir falar a mesma língua. Então, ele vai definir tudo que está escrito aí. A gente vai começar vendo quais são as 3 partes da auditoria. A primeira é o auditor, que, na realidade, são os tribunais que delegam a nós, auditores, a responsabilidade de fazer a auditoria. A gente tem a parte responsável, quem é? É a entidade que está sendo fiscalizada, e ela é responsável pelo quê? Ela é responsável por nos dar informações, ela é responsável por adotar as nossas recomendações, ela é responsável pela gestão daquilo que a gente está fiscalizando. E, finalmente, nós temos os usuários. Os usuários são para quem a gente faz o relatório. E aí a gente começa a pensar o seguinte, quem são nossos usuários? Para quem a gente está fazendo o controle? Para quem a gente está fazendo a auditoria? É para os conselheiros? Será? É para a Assembleia? É para o cidadão? É para o controle social? É para os conselhos? Depende, mas pode ser para todos esses. E a gente tem que saber que é assim, o tempo inteiro. Ou seja, quando a gente começa a fiscalização, antes da gente começar a planejar, a gente precisa saber para quem a gente está fazendo essa fiscalização. Porque muitas das nossas decisões vão estar baseadas nessa definição. Além das 3 partes, a gente tem o objeto, e o Nelson falou sobre isso. A gente teve muita discussão sobre isso. Mas o que é objeto? É a licitação que eu estou fiscalizando? É o contrato que eu estou fiscalizando? Pode ser. Pode ser. Porque esse objeto ele tem diferentes níveis de abstração. Eu posso falar que o objeto que eu estou fiscalizando é um edital, assim como eu posso dizer que o objeto que eu estou fiscalizando é educação infantil, em determinado município ou no estado, ou é um programa. Então, objeto, como o Nelson disse, a gente pode pensar ele em diferentes níveis. Talvez, em alguns momentos, realmente seja mais fácil entender objeto como tema, né? Além do objeto, a norma também fala de critérios. Critérios é isso,
como deveria ser. É a norma, é um princípio, boas práticas, é o mundo ideal. O critério é aquilo que deveria ser. E o que é a informação do objeto, que é o próximo elemento? É justamente a avaliação ou mensuração do objeto de acordo com os critérios. É aquela comparação que eu falei no começo. Eu tenho a situação e eu tenho o critério. A informação do objeto é esta comparação entre ambos. Vocês vão ver que nem toda a fiscalização, não é em toda a auditoria, que o auditor é responsável pela informação do objeto. Não é. A gente vai ver logo em seguida. Então, aqui a gente vai falar de tipos de trabalho. A gente tem 2 tipos diferentes. Um é o da certificação, onde a parte responsável mensura o objeto de acordo com os critérios e apresenta a informação do objeto. Quando que acontece isso? Auditoria financeira. Na auditoria financeira, é o ente responsável que está sendo fiscalizado que apresenta a informação do objeto. Ele apresenta o demonstrativo financeiro. E qual é a função do auditor? Coletar evidências para ver se aquele demonstrativo está certo ou está errado. É como uma análise de balanço. O balanço vem pronto, não é a gente que faz o balanço para a entidade municipal, não é. Ela traz o balanço. E como é que ela constrói o balanço? A partir de critérios, que estão em normas contábeis. O outro trabalho é do relatório direto. Aí eu já estou falando de auditoria operacional e a maior parte das de conformidade também. No relatório direto, é o próprio auditor que vai comparar a situação real do objeto com a situação que ele imagina, que ele deseja que o objeto esteja, ou seja, com os critérios. E, claro, ele vai mensurar esse objeto, vai selecionar como por risco e materialidade. E o resultado desta mensuração não vai ser um balanço, não vai ser um demonstrativo financeiro, vai ser um relatório, como a gente conhece, um relatório de auditoria. Vai ter achados, vai ter conclusões, vai ter recomendações. Então, aqui talvez fique mais claro a gente ter uma diferenciação do tipo de auditoria com o seu objeto correspondente. Auditoria financeira, eu estou tratando de posição financeira, de fluxo de caixa. Operacional, eu estou falando de programas, pode ser até informação financeira, resultados. E na conformidade são muito mais atos, atividades formais mais específicas. Aqui é só para mostrar para vocês a relação onde o trabalho de certificação, que é comumente o trabalho da auditoria financeira, o que o auditor está analisando é a informação do objeto, ela já vem dada. E na auditoria operacional e de conformidade, o trabalho que se faz é do relatório direto. Neste caso, o auditor compara objeto com critério. É ele que faz a informação do objeto. Outra questão importante é a questão da confiança e asseguração. Ou seja, eu faço um trabalho de auditoria e dá para confiar nisso que eu falei aqui? Será que dá? Bom, depende. Eu segui as normas e eu tenho que, de alguma forma, deixar muito claro no meu relatório qual é o nível de asseguração possível. Porque a asseguração absoluta é impossível. Isso é dado. A NBASP 100 diz claramente, ninguém vai ter segurança absoluta de que o teu trabalho de controle, o teu trabalho de fiscalização
é irretocável e não pode surgir nenhum fato novo que você não imaginou. Tá, mas tem que ficar claro para o usuário em que nível ele pode confiar. Essa asseguração, então, ela pode ser... isso está na sequência. Mais para frente, a gente vai ver os diferentes tipos. Mas, retomando a questão dos trabalhos de certificação, que estão colocados nas auditorias financeiras, as opiniões ou conclusões que vão expressar esse nível de asseguração. Nas auditorias financeiras, a gente, como eu já disse, tudo é padronizado. Então, os parágrafos do relatório, eles já são prontos. A forma de fazer já está completamente definida por todas as normas. E é ali que vai se dizer qual é o nível de asseguração. No relatório direto, é diferente. Normalmente, é a metodologia que está escrita no relatório que vai expressar para o usuário em que medida a asseguração em que medida que é confiável aquele relatório. Por que é na metodologia? Porque é no momento em que a equipe de auditoria descreve exatamente como é que ela definiu a amostra, qual foi a forma que ela fez para coletar evidências, e ela vai deixar muito claro, então, a partir dessa descrição, qual é o nível de confiabilidade daquele relatório. Agora, a gente está falando de quais são os níveis, então, de asseguração, especificamente para os trabalhos de certificação, que eu, como disse, eles são muito mais padronizados. E aí a asseguração pode ser razoável, que para a gente parece assim, puxa, mas isso é muito pouco, né? Não, mas isso é o máximo que pode ter no trabalho de certificação. É a segurança razoável. A outra possibilidade é a asseguração limitada. Então, na asseguração limitada, se diz, olha, o auditor está expressando aquela conclusão, deixando claro que houve um limite para a atuação dele, para a verificação, enfim, de todos os critérios. E agora, a gente vai, continuando na norma, falar o que tem que ser garantido para aplicar esse método, considerando que o que a NBASP traz realmente é a descrição de um método. Ou seja, aqui a gente já começa a chegar, não é a prática, porque ela continua ainda sendo bastante abstrata, mas a gente já começa a chegar na forma de fazer. Então, primeiro, eu tenho um requisito organizacional da própria entidade de fiscalização, depois eu tenho requisitos do auditor, ou seja, o que o auditor deve se preocupar, e, finalmente, eu vou ter as etapas do processo de auditoria. Com relação aos requisitos organizacionais, o que essa parte da norma fala expressamente é sobre a necessidade de procedimentos apropriados para a ética e para o controle de qualidade. E isso está muito mais detalhado no nível superior, no nível 1, onde a gente tem as ESAIs 30 e 40. Eu não sei se vocês têm código de ética e formas de controle de qualidade. Lá no Paraná, a gente não tem código de ética, mas faz controle de qualidade e começou a fazer agora controle de qualidade. Aqui vocês têm código de ética. Sim. E controle de qualidade também. Eu não sei como é para vocês, porque o controle de qualidade, a gente tem muito essa questão, até brinquei ali no vídeo, isso não parece o auditor independente, né? Porque o controle de qualidade, existe um certo pudor entre os auditores de revisar
o trabalho do outro. Vocês já tiveram experiências nesse sentido, de haver um certo pudor, de, mas eu não vou... eu não concordo com isso, mas também não vou falar, porque, enfim, ele é um auditor independente, né? Mas a questão do auditor independente que a gente tem que entender é o seguinte: o que é auditor independente? É o auditor que não está comprometido nem com a entidade que ele está fiscalizando, nem com o usuário. Isso é o auditor independente. E ele vai demonstrar, quanto mais ele seguir procedimentos, quanto mais ele conseguir adotar as normas, mais ele vai conseguir demonstrar que ele é independente, ou seja, que ele não tem um comprometimento com nenhuma das outras partes desse processo de fiscalização. E a revisão é uma das partes essenciais, o controle de qualidade é uma das partes essenciais justamente para garantir esta independência. Agora, a gente vai falar sobre esses princípios que têm que ser adotados, que têm que ser relevantes para quem está fazendo a fiscalização. Então, eu estou falando de ética e independência. É justamente essa questão da independência do auditor, né? Então, eles têm que cumprir exigências éticas e ser independentes nesse sentido, ou seja, não terem nenhum comprometimento com as outras partes. Julgamento, devido zelo e ceticismo profissionais. Ceticismo profissional é eu estar aberto a todas as informações. Eu sei que é muito difícil a gente pensar que todo o background, todo o conhecimento do auditor, é impensável que, para qualquer trabalho, independente de auditoria ou não, a gente não leve já convicções que a gente tem. Mas, no processo de auditoria, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se você entra numa fiscalização já com todas as certezas, vai estar completamente comprometido o teu zelo e ceticismo profissional. Como é que você vai julgar se você já chega no início da fiscalização com todas as tuas certezas? Então, a realidade é que, por mais que isso seja um esforço, o auditor tem que buscar imparcialidade ao máximo. E aí, a partir dessa imparcialidade, que ele vai ser capaz de fazer um julgamento adequado. Então, por isso, essas coisas estão muito relacionadas. Controle de qualidade, então, a gente já falou, que os auditores devem realizar a auditoria em conformidade com normas profissionais de controle de qualidade, e isso abrange tudo, seja direção, a revisão dos trabalhos, supervisão, ou seja, eu tenho vários níveis de controle, né? Gestão de equipes de auditoria e habilidades. Ninguém espera hoje que exista o super auditor que sabe tudo, que conhece tudo. Ainda mais que a gente tem que lidar com tantos temas novos, a gente obrigatoriamente vai cada vez mais trabalhar em equipes multidisciplinares. O que importa é que a gente consiga criar equipes que tenham o conhecimento adequado para enfrentar determinado tema. Eu tenho certeza que no dia a dia de vocês têm enfrentado situações, precisa fazer a fiscalização em determinado objeto. Bom, não tem ninguém aqui que conheça sobre isso. Então, a gente procura respaldo na academia, a gente procura especialistas, e é por isso que está escrito aqui que os auditores devem manter competência profissional por meio de desenvolvimento profissional contínuo. Às vezes é até bacana, né, dizer, o que você faz? Eu sou auditor e tal. Mas, na verdade, ser auditor, a gente tem que estudar o tempo inteiro. Isso é trabalhoso e é assim mesmo. O tempo inteiro
a gente tem que estar buscando se capacitar e se aprofundar em todos os temas, porque a gente lida com o cotidiano que está mudando o tempo inteiro, não está? O tempo inteiro. O que não podia e era absoluto consenso há 2 anos atrás, hoje já não é mais, né? A sociedade está mudando continuamente. Então, aí que eu falei sobre as equipes multidisciplinares, né? Porque as equipes devem possuir coletivamente compreensão e experiência, tanto do tipo de auditoria, ou seja, do que é o fazer auditoria, quanto dos próprios temas, né? Saber sobre a entidade, habilidade e experiência para julgamento profissional, ou seja, é uma ampla gama de conhecimentos que a gente deve ter. E agora a gente está falando de risco de auditoria, como o colega lá tinha falado, que usa a matriz de risco. Então, os auditores devem gerenciar os riscos de fornecer um relatório que seja inadequado nas circunstâncias da auditoria. Aí a gente tem uma remissão lá à asseguração razoável ou limitada, que está vinculada com os diferentes tipos de relatório que a gente faz. Além do risco de auditoria e a matriz de risco, ou seja, para eu conseguir selecionar exatamente o que eu vou fiscalizar, a norma também fala de materialidade. E, quando ela fala de materialidade, não está falando obrigatoriamente em valores. Essa materialidade que está escrita aqui na norma, na verdade, é materialidade e relevância. Basicamente, para dizer, não posso fiscalizar tudo, eu tenho que saber escolher. Eu tenho que escolher bem. Eu tenho que escolher fiscalizar o que importa mais. Documentação. Os auditores devem preparar documentação de auditoria suficientemente detalhada para fornecer uma compreensão clara do trabalho realizado, da evidência e das conclusões. O que a norma diz é, um auditor, qualquer auditor experiente, tem que conseguir, por meio da documentação, entender, compreender exatamente como foi feito aquele trabalho. Eu não sei como é aqui para vocês, mas no nosso Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a documentação ainda é uma fragilidade e a gente tem trabalhado há muitos anos com isso para garantir que esta situação de que qualquer auditor, primeiro, tem acesso a toda a documentação, porque esse também é um problema, cada hora a gente guarda em um lugar, cada hora registra de uma forma. Então, eu não sei como é que vocês são aqui, qual é a realidade de vocês, mas normalmente são divididos em unidades. Uma unidade faz de um jeito, a outra unidade faz do outro, cada um guarda num lugar, e às vezes está todo mundo trabalhando em cima da mesma coisa, e nunca nem vão saber, porque essa documentação está muito dispersa. Não sei se essa é uma realidade que vocês reconhecem, mas é de extrema importância a gente ter essa documentação. Inclusive, é uma coisa que a gente tem trabalhado muito lá no Tribunal de Contas, o Rodrigo disse, você tem que fazer muito bem essa responsabilização, porque isso é como um filho teu, que você vai ficar com ele para sempre, esse processo. E nós, lá no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a gente mudou essa realidade. Quem faz a fiscalização não fica para sempre com o resultado desse processo, mas, então, vai ser outra unidade que vai instruir, eventualmente, um processo. Mas isso exige o quê? Que a documentação que a equipe de fiscalização produz seja tão bem produzida, de forma que qualquer outro auditor possa compreender o que aconteceu naquela fiscalização. É bastante... é uma coisa bastante difícil a gente conseguir traduzir realmente todo o processo de auditoria
e documentá-lo adequadamente. Mas é um esforço que a gente está passando agora. Aí fica a pergunta, como que funciona isso para vocês? Cadê os representantes? Não sei se vocês têm sistemas. Tem? A gente tem a estrutura de sistema dentro do tribunal, mas o acesso às vezes é limitado, mas a documentação de auditoria ela fica basicamente constituída dentro dos próprios autos físicos do processo. Que a gente Vocês ainda tem colocam processo tudo físico. no auto físico? Tudo no auto físico. Todas as evidências? Tudo. Tudo constituído fisicamente. A gente faz essa diferenciação entre processo de auditoria, de fiscalização e processo administrativo. A gente não tem essa... Porque, na verdade, quando a gente fala de mandato, é disso que a gente está falando, né? A Inibasp está trazendo uma norma que é para o processo de fiscalização. Se isso vira processo administrativo depois ou não vira, como que é, se alguém julga, se não julga, é uma outra parte. Então, vocês fazem tudo uma coisa só. Sim, no TCM de Goiás, sim. TCM. TCE. Microfone, senão... Bom, aqui no TCE, nós temos, desde 2011, a gente tem uma plataforma, chama Sistema de Gestão da Fiscalização, que a colega Ana Paula vai falar mais detalhes amanhã na parte da tarde, no case do TCE. E desde 2011 a gente tem esse ambiente onde centraliza toda a documentação, desde a requisição de documentos de informações para o judicionado, até as matrizes, memória de entrevista, matriz de responsabilização, tudo fica nessa plataforma. É gerenciado por atividades, tem responsáveis, prazo, e o supervisor de auditoria gerencia todo o processo dentro dela. E não vai para dentro do processo administrativo. O processo só vai ao relatório de auditoria, versão revisada, a última versão, finalizada. Os demais papéis de trabalho ficam no repositório do Sistema de Gestão de Fiscalização. Que, se for necessário, são acessados. Tem mais algum tribunal? Eu estou falando só de TCE Goiás, TCM Goiás, mas eu não sei se tem pessoas de outros tribunais também. Da onde? Ceará. Como que é lá para vocês? Temos uma plataforma de suporte aos trabalhos de auditoria, né? Estamos desenvolvendo agora um sistema. Sim. Na verdade, tínhamos um sistema, que é o sistema Audit, só que ele, até agora, com esse trabalho de adesão às normas, ele não consegue dar o suporte que a gente precisa. Assim. Entendi. Então, a gente está atualizando esse sistema de auditoria, de suporte à auditoria, e a ideia é que ele tenha um repositório de papéis de trabalho, né? E classifique os papéis de trabalho já dentro das etapas da auditoria, e que vá ao processo relatório com os seus apêndices, os seus anexos. É assim que a gente está buscando trabalhar. Tem mais alguém que queria falar? Fábio, do TCE Pernambuco. Lá a gente, algumas auditorias, a gente chama de auditoria de acompanhamento, onde a gente não formaliza processo. Então, e uma outra parte são auditorias que já são processos formalizados, como prestação de contas, etc. Sim. A gente tem um sistema lá na fiscalização, desde 2009, onde a equipe registra no sistema o planejamento e a execução, e, eventualmente, os papéis de trabalho, e o sistema gera o relatório de autoria. Então, nesse sistema que todos têm acesso, você tem acesso a todos os documentos, a documentação de autoria, e esse sistema, que é o EAOD, ele fica acessível para toda a instrução. Né? Tudo. A gente também tem acompanhamento que não é processo. E essa é uma questão interessante, porque a gente chama de acompanhamento, mas utiliza as normas de auditoria. Naquilo que couber, é evidente. Né?
Tem mais Oi, uma. TCE Sim, Rondônia. Rondônia. Também não temos sistemas nem plataforma próprio para repositório desses documentos. A gente acaba organizando de uma forma ainda não sistematizada e não organizada como define, como exige a norma. Cada unidade, seja na unidade de auditoria operacional ou da de conformidade, e nas contas de governo também, ao sabor de cada unidade. Ela tenta organizar isso de maneira que, como eu falei, não atende à norma, mas de maneira a dar suporte a toda a evidência, a toda a documentação que foi recolhida e que foi produzida naquela auditoria. Mas estamos lutando, tentando que haja um repositório de maneira sistematizada a partir de um sistema que possa dar esse suporte de forma mais organizada e sistematizada, mas ainda de maneira incipiente, diria assim. Se a gente olhar todos esses princípios que a gente veio na sequência aí que a gente já está no 7, né? O primeiro era com relação à entidade de fiscalização, mas os demais são coisas que afetam diretamente o auditor. E a gente percebe que os tribunais todos vêm nesta busca de atender esses princípios. Alguns, em algumas situações, estão um pouco mais para frente, outros um pouquinho mais para trás, mas é como se todo mundo estivesse andando meio junto. Isso é uma coisa interessante de perceber, que ainda que muitos, e são muitos mesmo, não tenham conhecimento da teoria por meio da leitura e do estudo, de alguma forma, esses princípios fazem parte, né? Eles estão meio que pairando, digamos assim, sobre os tribunais de contas, que buscam, então, atingir essas condições, digamos. Vamos dizer que esses princípios são o quê? Condições básicas para a gente poder atuar adequadamente, né? Aqui, o 8º fala da comunicação. Então, ele diz que os auditores devem estabelecer uma comunicação eficaz durante todo o processo de auditoria. E essa comunicação, ela está a todo momento, ou seja, desde o início da fiscalização, desde o início da auditoria, tentando obter informações, falando com o ente auditado sobre os achados preliminares, sobre recomendações, sobre observações. A comunicação é um dos fatores, então, necessários e imprescindíveis para a gente, de fato, atuar adequadamente. Essa é uma questão também, por exemplo, a gente lá faz discussão dos achados com um ente auditado, independente do tipo de fiscalização, apartado do processo administrativo. Eu imagino que no TCM de Goiás não funciona assim, porque é tudo processo. Então, a discussão dos achados se dá no âmbito do contraditório. Imagino que seja assim. Nós, não. Para nós, a discussão dos achados está no âmbito da fiscalização. Bom, o que chega para o processo administrativo já passou essa parte, e eventuais achados que foram sanados nem vão para o processo administrativo, porque estão no âmbito da fiscalização. Eu acredito que a maior parte dos tribunais funciona desse jeito também, né? Muito bem, e agora a gente vem para a parte quente mesmo, que é como é que faz esta coisa, né? Então, por mais que a NBASP 100 seja num nível ainda abstrato e teórico, o final da NBASP trata justamente disso, de planejar, executar e monitorar. Então, começa dizendo que o planejamento de uma auditoria, no planejamento da auditoria, os auditores devem assegurar que os termos da auditoria sejam claramente estabelecidos. O que é isso? Eu tenho que ter um plano registrado. Eu tenho que saber o que vai acontecer, o que é essa fiscalização. E não sou só eu o auditor. Todo mundo tem que saber o que é isso. Eu tenho que conseguir comunicar
por meio de um plano, seja ele como for. Ah, é uma matriz de planejamento, é um plano de auditoria, é um texto, não é isso que importa. Mas os termos da auditoria devem estar claramente estabelecidos, antes dela começar, evidentemente. É claro que, para chegar aí, é todo um processo, né? Mas vocês estão vendo aí, inclui objeto, escopo, objetivo da auditoria, como é que vai acessar os dados, qual o processo, quais são as pessoas de contato, ou seja, eu tenho registrado, de forma sucinta, todos os elementos necessários da auditoria. Os auditores devem obter um entendimento da natureza da entidade ou do programa a ser auditado. Tudo começa aqui. Se eu não conhecer a entidade, se eu não conhecer o objeto, eu não vou saber como fiscalizar. Então, é conhecer para controlar. É impossível controlar sem conhecer. E aí, a gente vem para aquela parte do julgamento, do ceticismo, que é assim, não posso ir com as minhas verdades. Se eu começar a trabalhar numa fiscalização com todas as verdades já prontas, eu não vou conseguir conhecer a entidade nenhuma e objeto nenhum. Depois, os auditores devem realizar uma avaliação de risco ou análise de problema e revisá-la, se necessário, em resposta aos achados. Aqui, eu vou trabalhar basicamente com avaliação de controle interno e matriz de risco. É disso que está falando. Então, primeiro, eu conheço, eu tenho um entendimento abrangente daquilo que eu vou fiscalizar, e depois, por meio de algumas técnicas, eu vou escolher quais são especificamente os pontos que vão ser fiscalizados dentro de todo um contexto, como analisando controle interno e fazendo matriz de risco. Aqui, mais uma pergunta para vocês. A fase de planejamento da auditoria incorpora avaliação de riscos? Então, eu já sei que no TCE, sim, incorpora. No TCM e nos outros tribunais? Não. Na fase de planejamento operacional, não. Sim. Quem mais que? Pernambuco. A gente cruza vários dados e tem várias trilhas de auditoria. Seria... A trilha de auditoria, na verdade, é a questão de auditoria. Para conseguir fazer a trilha de auditoria está fazendo o quê? Está conferindo um determinado objeto, uma determinada situação, com um determinado critério. Então, basicamente, é o seguinte, a trilha. Mostre para mim tudo aquilo deste universo que não é do jeito que deve ser. Agora, para eu conseguir chegar na trilha, eu tive que escolher. Vamos dizer que o objeto que eu estou analisando é folha de pagamento. Tá? Estou chutando qualquer coisa. O que é da folha de pagamento? O que é importante na folha de pagamento? Primeiro, eu tenho que definir isso. Então, muitas vezes acontece que, nas nossas fiscalizações, no nosso dia a dia, a gente faz a matriz de risco na cabeça. Mas o problema é que cada um tem uma matriz dentro da sua cabeça, mesmo numa equipe. Então, intuitivamente, é lógico, a gente tem que escolher. Em determinado tema, o que eu vou fiscalizar? Sei lá, tem tudo para fiscalizar. Então, eu escolho dentro da minha cabeça. O que acontece quando eu começo a usar técnicas de seleção? Primeiro, que você consegue fazer isso em equipes, né? Então, equipes que têm pessoas com conhecimentos diversos, ou seja, essa escolha fica, digamos, mais balizada.
E também porque eu registro o porquê destas escolhas. Isso pode servir para uma revisão, que é o que diz justamente aí. Os auditores devem realizar uma avaliação de risco ou análise de problema e revisá-la, se necessário, porque vocês têm trilhas que vocês escolheram por alguma razão. E pode ser que o resultado da aplicação dessas trilhas, para algumas, seja muito bom e para outras não deem nada, não tenha resultado. Então, elas têm que ser avaliadas, reavaliadas. E, claro, que quando a gente registra e faz essa avaliação, tem um motivo, tem uma razão de ser, eu escolhi essa trilha por esta razão. Se não dá certo, eu tenho como modificar e assim eu vou aprimorando o processo e não fica na cabeça de cada um. Não sei se tem mais alguém de outro tribunal que quer falar sobre isso. Então, Denise, um pouco do que você falou também. A gente acaba fazendo isso de uma maneira bastante empírica, né, e não discute. É discutido muitas vezes o risco, mas ela não é documentado. Então, mais uma vez, a gente acaba não cumprindo as normas em função disso. Em muitas situações, a gente discute o risco, constrói e elabora tudo isso, e muitas vezes fica nas nossas mentes. E ela não é documentada, e ela não é sistematizada realmente como deve ser. Então, a gente está trabalhando, a gente está procurando a fazer essa avaliação de risco de maneira procedimental, de maneira correta, adequada. Mas ainda ela é muito nas nossas mentes ainda. Entendi. Sim. O colega quer falar. Desculpa. Contribuir também com o debate. Aqui no TCE Goiás, a gente incorporou bem essa questão das matrizes de risco. A gente utiliza a matriz de risco não só depois que inicia a auditoria, a gente utiliza previamente, e a gente tem um banco de dados de propostas de fiscalização que são ranqueadas em função dos critérios de materialidade, oportunidade, relevância e tudo mais. Então, antes de definir, vou auditar aquele tema, a gente feito uma proposta que segue um conjunto de campos que a pessoa preenche, ou seja, qual que é o objeto, quais são as questões que eu pretendo responder, eu tenho pessoas para fazer aquele trabalho e tudo mais. Então, a gente tem um banco do ranking de propostas. Sim. E também em outras áreas de fiscalização, por exemplo, nós fazemos análise prévia de editais. Não é uma auditoria, a gente pede o edital, analisa e faz tenta fazer uma atuação concomitante, né? Antes do edital virar um contrato, o tribunal tenta analisar para ver se tem algo. Então, a gente tem uma matriz de risco para a seleção de editais. A gente tem uma matriz de risco também para a seleção de objetos a serem monitorados, acórdãos a serem monitorados. Sim. E aí a gente tem um procedimento padrão operacional, que inclusive compôs o escopo de certificação da ISO 9001, que nós fomos certificados o ano passado, onde a gente padronizado. Isso. E a gente faz também, depois de definido o tema, aí inicia a auditoria, a gente tem, no início, na fase de planejamento da auditoria, a avaliação de controles internos em todos os trabalhos de auditoria que a gente executa. Isso é feito, documentado, para ajudar a delimitação do escopo que aquela auditoria irá trilhar. Então, é feita uma avaliação do controle interno. E, de forma sistêmica, a gente aprovou uma resolução que faz uma avaliação dos controles internos de todos os jurisdicionados uma vez por ano, para fim de diagnósticos e avaliação de possíveis... Para compor também essa matriz de risco. Isso. A partir do resultado desse diagnóstico, a gente pode propor trabalhos de fiscalização em áreas onde o controle interno estaria mais deficitário. Claro. Isso é de extrema importância quando o tribunal é questionado sobre algumas situações, né? Então, não é incomum que algumas coisas saiam na mídia, ou enfim, e venha a pergunta na sequência.
e cadê o tribunal? Por que o tribunal não viu isso? E a gente sabe que tem muitas situações que o tribunal não tem instrumentos para conseguir identificar, mas a própria matriz de risco, a documentação da seleção que a gente faz, tanto dos temas que o tribunal vai fiscalizar, quanto do escopo para cada uma das fiscalizações, é absolutamente necessária justamente para a gente dar essa resposta e para a gente questionar a nós mesmos o que foi que a gente conheceu errado da realidade que nos induziu a não perceber o risco de determinada situação. Né? Então, não serve simplesmente para a gente comunicar à sociedade o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo, mas serve também para a gente revisar os nossos padrões e, cada vez, melhorar mais e conseguir ser mais preciso. Isso é uma coisa que a gente diz sempre. A gente tem pouco recurso, a gente tem muito para fiscalizar. A gente não pode desperdiçar. A gente tem que acertar no alvo. Né? Então, todos esses procedimentos são para acertar no alvo. Bacana. Recentemente, eu tive em contato com a nossa ouvidora, discutindo algumas questões dentro dessa linha. Porque a gente está buscando fortalecimento da nossa ouvidoria, buscar o cidadão para participar mais, e a gente tem um instrumento que não é a denúncia, que seria a notícia de irregularidade, que qualquer cidadão pode fazer. E a gente está buscando fortalecimento para poder o olhar do cidadão nos auxiliar a enxergar onde estão os problemas. Mas, em contrapartida, a gente tem um efeito colateral, que, à medida que o cidadão começa a participar, começa a vir muitas demandas de problemas pequenos ou pontuais a serem resolvidos. Você não está falando do Tribunal de Contas do Paraná? Não, lá Não? também acontece isso. Mentira! Então, a gente, às vezes, para uma equipe de fiscalização para verificar uma questão de uma notícia de irregularidade pontual, que não tem materialidade, não tem relevância. Não, assim, é importante, mas tem outras coisas mais importantes que poderiam ser priorizadas. E o caminho que eu tentei dialogar com ela é esse, trabalhar com matriz de risco. A gente não perde nenhuma informação. Tudo que o cidadão relatar, nós vamos cadastrar na nossa matriz de risco e, eventualmente, ela vai ser priorizada e ser analisada. E um outro ponto positivo, que sistematizando dessa forma, é que, eventualmente, eu defino um objeto para fiscalizar um órgão, eu posso consultar a base de irregularidades que nós temos para ver se eu poderia aproveitar para incluir no escopo algo pontual, mas que, já que eu vou até o órgão analisar aquilo, talvez eu poderia aproveitar e fazer esse trabalho. Isso também a gente faz para a parte de monitoramento de decisões. Eu descobri que nós somos irmãos gêmeos. Tem mais algum gêmeo aí? Tem trigêmeo? Deve ter. Sérgio, do TCE do Rio. A gente tem, na fase de macroplanejamento, né, também essa análise de significância, né, para selecionar os trabalhos, tentar acertar mais o alvo. Né? Mas, além disso, em cada auditoria, no planejamento de cada trabalho, a gente tem procurado municiar os auditores com relatórios de inteligência, informações de mídia, e sempre orientando também para utilizar relatórios passados, né? Trabalhos passados como informação para selecionar, e, em alguns casos mais complexos, também utilizar DVR e SWOT, né, que são técnicas... Sim. Então, quando eu chego na fase de execução, foi o que eu li, né, sobre a questão das evidências, e é justamente esse o trabalho quando eu estou fazendo a execução da auditoria. Eu já planejei tudo, eu já sei, inclusive, quais são os meus possíveis achados. Então, nesse sentido, eu digo muito que o plano de auditoria é a nossa tese. A gente tem tudo pronto. A gente estudou tanto aquilo, a gente planejou tanto aquilo, que, no final das contas, eu criei uma tese sobre toda a situação daquele objeto. E eu vou, na execução, simplesmente conferir se a minha tese é verdadeira ou não. É isso que eu vou fazer na execução. Então, ela pode ser muito rápida. Ela, na verdade, vamos dizer, isso é exatamente o contrário do que, há alguns anos, eu não digo hoje em dia,
o que se fazia nos tribunais. A gente passava o tempo todo executando, praticamente, e depois se batendo para ver como é que fazia o relatório, porque a gente tinha que ver o que a gente ia fazer com tudo aquilo que a gente tinha levantado, né? E o que a norma fala é justamente o contrário. Antes de você executar, eu já sei tudo. Eu só vou coletar evidências. Então, eu vou testar se a minha tese está correta ou não. Se ela estiver incorreta, o que acontece? Nenhum dos achados que eu pensei que ia ter, nenhum dos meus possíveis achados vai se tornar realidade, porque estava errada a minha tese, o meu planejamento estava incorreto, né? Caso contrário, se o meu planejamento foi bem feito, eu vou, por exemplo, a campo, ou mesmo de forma remota, simplesmente coletar evidências. Ainda na execução, os auditores devem avaliar a evidência de auditoria e extrair conclusões. Sim. Então, eu coletei as evidências. E agora, eu tenho que responder as minhas perguntas. Qual era o meu objetivo? Quais eram as questões que eu queria responder? Eu coletei as evidências e agora eu vou ter o trabalho de chegar às conclusões. E vejam que, na parte de execução, é igual qualquer tipo de auditoria, né? Mesmo a financeira. Eu também coleto as evidências e também, a partir das evidências, chego nas conclusões, que vão embasar o meu relatório. Finalmente, relatando e monitorando. Os auditores devem elaborar um relatório baseado, evidentemente, nas conclusões alcançadas. Aqui, a gente fala, a norma fala sobre o relatório, coisas que a gente, infelizmente, vê que ainda há uma certa dificuldade. Por exemplo, quando fala que o relatório tem que ser de fácil compreensão, livres de imprecisões ou ambiguidades, completos, objetivos e justos, respaldados por evidências. A gente vê tanto relatório que fala e é tão confuso. E não diz nada, e é imenso. E isso ainda está relacionado com as partes envolvidas, né? Para quem que é o meu trabalho? Então, talvez eu tenha que ter algumas versões de relatório. O importante é que eu tenho que conseguir, de verdade, comunicar quem é a todas as partes interessadas, né? Então, cada vez mais relatórios mais concisos, mais objetivos, porque se eu tenho um relatório que é extremamente complexo, com uma linguagem muito difícil, eu não vou conseguir comunicar. E o relatório é para isso, né? Aí, quais são os tipos de relatório? Então, eu tenho relatórios de forma longa e de forma curta. Os relatórios de forma curta, como eu já falei, são aqueles muito padronizados das auditorias financeiras. E os relatórios de forma longa, veja que até o nome complica a gente, né? Porque ele é de forma longa, mas não é para ele ser longo, é para ele ser conciso. Ele é longo no sentido de que ele já não vem pré-formatado como os da auditoria financeira. Então, ele é longo porque ele vai explicar como foi feita a fiscalização e vai trazer os achados e recomendações. Então, os trabalhos de certificação, vocês lembram quais são os trabalhos de certificação de auditoria financeira? Eles vão expressar uma opinião para dizer se a informação do objeto, o que é o balanço, o relatório financeiro, se ele está livre de distorções. Já os trabalhos de relatório direto são os trabalhos mais comuns que a gente faz, de auditoria operacional ou de conformidade, onde é esse relatório descritivo. E aí, finalmente, com relação aos trabalhos de auditoria financeira, eu tenho a padronização do tipo de opinião, né? Se a opinião é não modificada ou modificada, se ela é qualificada, ou seja, é como se ela tivesse uma ressalva, ou se é uma abstenção, ou seja, a equipe não se sente confortável para expressar uma opinião. Então, tudo isso da opinião de auditoria está extremamente focada na questão de auditoria financeira.
E, por fim, o monitoramento. Não sei se o meu gêmeo aí tem a mesma situação. A gente não monitorava até um tempo atrás. Então, a gente recomendava e ninguém ia lá olhar. Agora, essa situação está mudando, né? E, finalmente, a gente consegue, então, monitorar as nossas recomendações. E aí ele fala, inclusive, que o monitoramento pode exigir também um relatório adicional. Aqui também, até uns 3 anos atrás, a gente estava numa situação como essa. Fazia muitos trabalhos de fiscalização, mas não tinha um foco muito forte no monitoramento. A administração criou uma unidade especializada dentro do controle externo, que foi o Serviço de Monitoramento, que ficou responsável por cuidar dessa parte do monitoramento. Hoje ele evoluiu esse ano, a partir desse ano ele passou a chamar Serviço de Qualidade, Suporte e Efetividade do Controle Externo. Então, o monitoramento, a gestão do monitoramento está nessa unidade, mas o monitoramento acontece em qualquer unidade de fiscalização. E essa unidade ficou responsável de sistematizar os acórdãos, ou seja, a partir da decisão, a gente ter condições de verificar de forma sistematizada o que eu tenho para monitorar por órgão, quanto aquela determinação vai vencer o prazo de cumprimento, qual o impacto daquilo lá, as decisões que foram monitoradas, qual foi a situação, se foi cumprido ou não. A gente sistematizou tudo isso dentro do sistema de gestão da fiscalização. E aí a gente já passa a ter agora uma importância maior, garantir, a partir do monitoramento, que os nossos trabalhos estão sendo efetivos, né? Se eu não monitoro, eu não verifico se a nossa atuação gerou benefício ali, lá na ponta. Então, hoje tem uma unidade cuidando disso e a gente tem modernizado nesse ponto. A nossa também. Na verdade, a gente monitorava até as determinações provenientes de processos. Mas, atualmente, a gente faz um monitoramento de recomendações de auditorias operacionais que tem uma tramitação muito mais ágil, enfim, é praticamente a recomendação que sai da equipe de auditoria. E essas, então, a gente monitora há 2 ou 3 anos também. Aí tem uma pergunta bônus, se existe levantamento sistemático dos benefícios da auditoria. A gente ainda não consegue fazer isso. Eu acho que isso é muito difícil ainda para os tribunais, mas, com certeza, fazendo o monitoramento, via monitoramento que a gente vai, de verdade, conseguir chegar a essas conclusões, né? Qual é o benefício que a nossa ação de fiscalização está, de verdade, trazendo para a sociedade. Porque não adianta a gente dizer o quanto o tribunal é importante, o que o tribunal está fazendo, a sociedade não vê, porque a gente também não sabe, porque a gente também não consegue levantar isto ainda. Eu acho que é um processo e a gente vai logo conseguir chegar lá. Agora, eu vou terminar falando para vocês que, por mais que eu tenha passado pela norma assim detalhadamente, com todos os enunciados, não adianta a gente seguir mecanicamente o que diz a norma. A gente tem que incorporar o que a norma prevê. A gente tem que fazer com que isso seja a nossa forma de atuar, porque é assim que a gente consegue juntar a teoria com a prática. Né? E é quando a gente conseguir incorporar isso que, de verdade, eu acho que a gente vai conseguir fazer diferença. Então, era isso. Obrigada, gente. Bom, eu gostaria de convidar o conselheiro Francisco José Ramos, conselheiro do TCM de Goiás, para que faça a entrega de uma lembrança aqui à nossa palestrante.